está na palma da mão de Deus. Está na palma da mão de Deus. É onde está o seu futuro. Então a pessoa ansiosa, ela fica aflita. Ansiedade prejudica o metabolismo do organismo. A pessoa começa a ter distúrbios no organismo. Ela começa a ter moléstias, debilidades, enfermidades por conta da ansiedade. Sentimentos negativos, de um modo geral, eles trazem prejuízos não somente no emocional, mas no organismo, no desempenho da pessoa. A pessoa tem o desempenho prejudicado. Quantas pessoas dominadas pelo medo? Gente que tem medo até de dar certo. Gente que é dominada pelo medo. Tem medo de tudo. Gente que dorme com a luz acesa por causa do medo. Então, o medo, ele faz sabotagem contra a qualidade da vida que a pessoa almeja, que a pessoa deseja. É gente que precisa de libertação. Sabe o que a palavra do Eterno diz? Deus não nos... Tudo de medo. Sabe o que significa isso? O medo é um espírito que domina a pessoa. Por outro lado, tem pessoas dominadas pela mágoa. A mágoa, o ressentimento, vai dar rebote no organismo da pessoa. Vai dar rebote nas mais variadas áreas da vida da pessoa, inclusive na área espiritual, porque o Senhor Jesus, ele mencionou, o maior problema da mágoa, do ressentimento, é que cria bloqueio entre você e Deus. Jesus disse, se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Então, as suas orações não serão atendidas. Aí é problema, aí é bronca. Então, tem gente precisando de libertação nos sentimentos, nas emoções. Gente que tem complexo de inferioridade. Eu não sou ninguém. Ninguém liga para mim. Eu cheguei na igreja, ninguém me cumprimentou. O bispo Daniel passou do meu lado, cumprimentou aquela pessoa cheia de dodói, cheia de complexo. Por outro lado, tem gente que tem complexo de superioridade. Gente do nariz empinado. Já viu aquela pessoa? Nariz empinado não é porque fez plástica, não. É gente soberba, gente arrogante, gente que fere pessoas por conta da sua soberba, por conta do complexo de superioridade. Gente que quer subir na vida pisando em outras pessoas. Então, é gente que precisa de libertação. Para que, de fato, a qualidade da vida mude e mude para melhor. Estão ouvindo o que eu estou falando? Então, sentimentos, eu poderia mencionar outros aqui. Gente que sofre com trauma. Ela carrega um trauma. De repente, porque foi abusado quando criança. O abuso sexual criou um bloqueio, um trauma. E a pessoa, de repente, ela já entregou a vida a Jesus. Você salva. Mas o bloqueio está lá. O trauma está lá. E aquilo vem, vez por outra, boia na alma da pessoa. E atrapalha, e complica, e dá rebote. Então são muitos os sentimentos negativos que pessoas de repente estão vivendo, cultivando. E gente que de repente nem sabe que está lá aquele sentimento. Mas o desempenho da pessoa é prejudicado. A qualidade da vida da pessoa é prejudicada por conta da necessidade de libertação nas emoções, nos sentimentos. Isso é mais sério do que você imagina. Gente que tem mágoa do pai, da mãe. Uma família que tem muitos filhos ali, de repente o filho percebe a predileção do pai por um dos seus irmãos ali. A preferência. E aí aquilo cria um bloqueio.
E a pessoa alimenta aquilo a vida toda. Meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim. E fica o ressentimento por conta do tratamento diferenciado com um dos filhos. E é assim que as coisas acontecem. Quantos entendem o que eu estou falando? Então, eu estou falando com gente aqui hoje. Então, tem pessoas que precisam de libertação, de repente, no vocabulário. O vocabulário da pessoa é aquele vocabulário que está na contramão do sucesso que ela deseja, da qualidade de vida boa que ela almeja. Porque as palavras, elas têm poder. E não adianta nada você ter uma vida de oração, orar, mas durante o dia, no seu trabalho, na sua casa, você está falando na contramão daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. As palavras, elas criam realidades. Deus criou os mundos pelo poder da sua palavra. As palavras, elas são como caminhões. Pode passar aí na frente um caminhão carregado de chocolate. Quem gosta de chocolate? Mas engorda, viu? Depois você tem que queimar. E pode passar aí na frente um caminhão carregado de lixo. Caminhão do osso. Quem já viu quando passa o caminhão do osso? Meu Deus do céu. Então as palavras, elas são sempre carregadas. Não há neutralidade nas palavras. Elas estão carregadas. Ou carregadas de bênçãos, ou carregadas de maldições. Sabe de onde vem a palavra maldição? O próprio nome já diz, maldição. Maldição. Vem de dizer. A maldição vem de falar errado, de falar na contramão da bênção, na contramão do sucesso, na contramão da prosperidade. Tem gente vivenciando maldições nas mais variadas áreas da vida por conta daquilo que a pessoa fala. Então tem gente precisando de libertação do vocabulário. Você já viu aquela pessoa fofoqueira? Aquela pessoa que está sempre, ela sempre tem algo para falar de alguém, para perverter, para denegrir a imagem de alguém, para macular. Precisa de libertação. Eu não gosto de gente que chega perto de mim para falar mal de outras pessoas. Eu falo, não, muda de assunto. Entendeu? Ou então eu vou saindo assim. Por quê? Porque a maldição que está nessa pessoa, de repente, vai desembocar na minha vida. Porque se tem alguém que fala mal de alguém, é porque tem alguém que dá ouvidos a essa pessoa. Compreendeu isso? Se você está emprestando o seu ouvido para gente que fala negativo, então você é afetado pela maldição, falar mal. É o mexeriqueiro, né? Mexeriqueiro não é um vendedor de mexerica, não. É aquela pessoa que está sempre falando mal de alguém. Diga quem está com você, diga, deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então, libertação do vocabulário é importante. Tem gente que, vez por outra, está xingando, está falando o nome da pelada, está falando impropérios, está chamando mal. Eu falo isso vez por outra. Se você tem um cachorrinho em casa, se você chama, ele vem. Pois o mal é a mesma coisa, se você chama, ele vem. Você que fala, que xinga, que está sempre falando palavrões, está chamando mal. Aí vem o sofrimento, a consequência da maldição, de falar mal, falar errado, de falar na contramão daquilo que é verdade sagrada. Então repare bem, tem pessoas precisando de libertação de maus hábitos. Maus hábitos. É gente que tem comportamentos inadequados. E aquilo está no automático. Quem sabe dirigir aí? Faz assim como.
Quando você começou a dirigir, no início você ficava, onde é que é o freio? Onde é que é a embreagem? O acelerador. Eu tenho que ligar a seta agora. Depois que você treinou, aprendeu, hoje você nem lembra o que é o acelerador, o que é o freio, o que é. Nem lembra. Aquilo vai automático. Naturalmente você está dirigindo e está no automático. Pois tem gente que em relação a maus hábitos está no automático da pessoa também. Ela já está adestrada com comportamentos inadequados. Está me ouvindo? Então, o vício é um mau hábito. Você que fuma é um mau hábito. Por quê? Por que é um mau hábito? Porque de repente você nem está pensando, mas você pega o cigarro sem perceber. Eu nunca fumei, graças a Deus, nunca fumei nem bebi bebida alcoólica. E se tem uma coisa horrorosa, é uma pessoa fumando. Eu falo, meu Deus do céu, é o único animal que fuma, é o ser humano. Outro dia, o médico saindo assim, tinha atendido o paciente, aí o médico saiu lá e acendeu. Eu falei, meu Deus do céu, o cara é médico, está cuidando da saúde dos outros. E está fazendo uma estupidez, fumando, um mau hábito. Então, e outra coisa, fumar é feio para homem, para mulher é horroroso, piorou. Se Deus tivesse criado o ser humano para fumar, o nariz não seria aqui, ó, seria igual a chaminé, seria aqui, ó, na cabeça, a chaminé. É ou não é? Seria chaminé aqui, ó. Aí na hora que puxa. E tem gente que ainda faz pose ainda, né? Puxa e depois. E agora tem um tal de cigarro eletrônico, né? Um dia o pessoal lá no Luiz Eduardo levaram a gente para um restaurante lá, um lugar. Aí tinha uma mesa lá cheia de gente. E de repente puxaram lá um negócio esquisito lá, uma mangueira, tinha uma mangueira, um esquema lá, e aquilo virou um fumacê lá no restaurante. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Que estupidez, que loucura! Agora o fato é que tem gente que fala assim, eu já tentei parar de fumar e não dou conta. A pessoa tentou e não deu conta. Por quê? Porque já está no automático. Não é só dependência biológica, é dependência psicológica também, e está no automático aquilo. Então tem gente precisando de libertação de maus hábitos, o hábito de fumar, o hábito do jogo. Tem pessoas que se tivesse ajuntando o dinheiro do primeiro jogo que ela fez para arriscar a sorte, se ela tivesse guardando todo o dinheiro de jogo que ela já fez na vida, dava para comprar uma casa boa. E a pessoa está lá, eu vou jogar, porque se eu ganhar eu vou comprar minha casa. Se estivesse ajuntando desde o princípio, depositando numa poupança, já tinha a casa. É ou não é? Já tinha montado o seu próprio negócio. O mau hábito, ele vai sugando a pessoa, vai sugando o caráter, vai sugando o futuro da pessoa, a prosperidade da pessoa. O mau hábito do jogo é terrível. Quantos entendem o que eu estou falando? Então cada um sabe de si. Eu não sei da sua vida, mas de repente você tem aí aquela coisa que você sabe que é nociva, que é prejudicial. Você sabe que precisa se livrar disso para que a sua vida mude e mude para melhor. Então precisa de libertação. Precisa de libertação. Está me ouvindo? Agora, por último, tem pessoas que precisam de libertação espiritual. É gente que é acompanhada por uma entidade, um espírito maligno. É só você ler os evangelhos. Leia lá Mateus, Marcos, Lucas, João, e você vai ver o ministério do Senhor Jesus. 2/3 do ministério dele, ele ficou ocupado curando enfermos e expulsando demônios.
E tem um monte de gente por aí, na cidade, e para todo lado, que é contra igreja que tem culto de libertação, culto de batalha espiritual. Gente que fala mal. Por quê? Porque é gente que perverteu o evangelho. O evangelho de Jesus Cristo só é evangelho de fato e de verdade se ministrar libertação aos cativos. Então o Senhor Jesus, ele ficou 2/3 do seu ministério, curando enfermos, libertando pessoas de doenças, de enfermidades, inclusive essa outra área da libertação também. Gente oprimida por demônios, gente vítima da macumba, do feitiço, da bruxaria, da magia negra, gente vítima de inveja, vítima de mágoa, de ressentimento de alguém. É gente que não é feliz e fala, também essa pessoa não vai ser. Então, a pessoa precisa de libertação para remover a carga negativa, oriunda do olho gordo, da inveja. Olho gordo não é um olho que engordou, que precisa fazer bariátrica. Olho gordo é uma conspiração silenciosa contra a felicidade da pessoa, do próximo. Então tem um monte de gente vítima de espíritos maus. Gente que tem tudo para arrebentar na área financeira, mas a pessoa está arrebentada. Gente que tem tudo para dar certo na área sentimental, mas só sofre decepção após decepção. É gente frustrada no amor. Gente reincidente nas frustrações da área sentimental. Então precisa de libertação. Então, pessoas que, de repente, a família, alguém morreu daquela doença, agora a pessoa está com a mesma doença. É um mal hereditário. Precisa de libertação. Tem que anular essa maldição. Anular essa obra das trevas. Você sabe por que o espírito mal é denominado de encosto? É porque é um espírito que encosta na vida da pessoa. Onde a pessoa vai, ele vai junto, amarrando, frustrando, cercando, impedindo a pessoa de dar certo na vida. Você que está aqui hoje, você de repente, você admite, você falou, ô Bispo Daniel, coisas inexplicáveis estão acontecendo em determinada área da minha vida. Coisa que não tem explicação. Isso é evidência de que tem o mal. Quem compreende isso? Gente que sofre com insônia. Eu falei outra vez, nós ministramos uma mulher que tinha 16 anos que ela não sabia o que era dormir o sono que recarrega a bateria, que refaz. Ela trabalhava numa repartição pública e essa mulher tomando remédio controlado, remédio tarja preta. O remédio dela, se você pegasse a metade da dose que ela tomava e desse para um cavalo, o cavalo iria dormir uma semana. E nem tomando o remédio ela não conseguia, dava um cochilozinho de nada e já. A cidade dormindo e ela andando pela casa. Aí sabe o que acontecia? O mal fazia com ela? Quando ela chegava no trabalho, aí dava o sono. Sabe aquele sono bom que você fala, eu queria estar na minha cama agora. Na hora que não podia dormir, ela tinha sono. E na hora de dormir, o mal tirava o sono dela. Essa semana, eu e a Bispo Aurélia, nós visitamos uma pessoa. Uma pessoa que, pensando em suicídio, pensando em dar cabo da vida, pessoa que a vida perdeu o colorido, perdeu o sentido, o significado. E quando nós fomos orar, tinha um encosto ali, a entidade, a coisa feita, a coisa... Depois da oração, a pessoa falou, parece que tirou um peso aqui de cima de mim. Eu falei, é a força do mal, é a entidade. Então olha aqui para mim, porque nós vamos para a oração, tá? Se você não compreender o conjunto de coisas que precisam estar combinadas para que você de fato e de verdade tenha a sua libertação consolidada.
Então de nada vai adiantar você estar vindo aqui ou indo em outra igreja, não adianta nada. Você precisa ter revelação no seu espírito. Então, voltando lá, o Deus Pai, ele planejou a salvação, ele fez a planta da salvação, a planta, o projeto da libertação. O Filho construiu a libertação no Calvário. E é o Espírito Santo que aplica a libertação em nós. É ele que aplica o remédio em nós. É como se o Pai, Deus Pai, fez a fórmula do medicamento, o Filho fabricou o remédio e o Espírito Santo aplica o remédio em nós. Simples assim. Agora olha aqui para mim. De nada adianta o Pai ter feito a parte dele, Jesus fez a parte dele, o Espírito Santo faz a parte dele. De nada adianta se você não fizer a sua parte. Uma certa feita, o homem me disse assim, bispo Daniel, é como diz a Bíblia, faça a sua parte que eu te ajudarei. Eu falei, não está escrito na Bíblia isso, mas esse é o pano de fundo da fé. Tem a parte de Deus e tem a parte que cabe a pessoa fazer. Então, se você não levar Deus a sério, se você não priorizar Deus na sua vida, você está perdendo. É melhor você ir para a gandaia, vai para o carnaval, vai lá, vai dar essa pituca lá. Vai pular o tanto que você dá conta de pular. Depois vai para o inferno, aí vai pular no caldeirão também. Mas se você quer a salvação, se você quer a libertação, se você quer uma vida abençoada, Deus fez a parte dele, Jesus fez a parte dele, o Espírito Santo está pronto para fazer a parte. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Agora, se você não fizer a sua parte, perdeu o mané. Você perdeu o seu tempo. É por isso que você tem que levar Deus a sério. Você tem que falar, eu vou fazer a campanha. Eu não vou quebrar a corrente. Porque Deus só leva a sério quem leva ele a sério. É simples assim. Rasgue qualquer agenda que você tiver para priorizar Deus na sua vida. Para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Venha para a igreja, venha para o coletivo, venha aprender da palavra de Deus, venha participar da oração no coletivo. A fé é igual brasa, uma brasa sozinha queima um tanto, muitas brasas reunidas queimam muito mais. Isso é simples de entender. Então, leve Deus a sério. Eu toda a vida, eu priorizei Deus na minha vida. Tinha segunda eu estava lá, terça eu estava lá, na quarta eu estava lá, todo dia. Tinha de manhã eu estava, à tarde tinha vigília eu estava lá. Eu falei, eu vou levar Deus a sério. Porque eu escutava pregando. Eu falei, é assim? Então eu vou levar Deus a sério. Agora das duas uma, ou eu vou descobrir que isso aqui é verdade, que isso aqui é verdade absoluta, ou eu vou descobrir que isso aí é balela, isso aí é conversa fiada. Isso é conversa para boi dormir. Eu falei, eu vou levar a sério, eu vou descobrir. Se Deus é Deus mesmo, se isso aí funciona, ou eu vou descobrir que isso aí é história de carochinha. Sabe o que eu descobri? Deus é Deus. A palavra de Deus funciona. Isso que eu estou falando com você, se você falar, poxa, eu vou por aqui agora, doa quem doer. A minha família falava assim, você está ficando doido, você é um rapaz bonito. Eu já fui bonito. Você é um rapaz bonito e fizeram lavagem cerebral em você. É igreja, igreja, igreja. Aí eu descobri, Deus é Deus. Amém, gente? Amém? Então esse é o caminho. Agora, a saída do mal, nós vamos orar forte para o mal sair da sua vida. Agora, de nada vai adiantar se você não se encher do Espírito Santo. Está lembrado? O Pai fez a planta da casa, o Filho construiu a casa e o Espírito Santo é aquele que habita na casa. Por isso que domingo, nós temos aqui a escola de líderes pela manhã, domingo à noite a reunião da Sagrada Família, na terça tem reunião de mulheres e de homens separados.
E na quarta-feira nós temos a quarta do avivamento. É a quarta-feira para você ser cheia do Espírito Santo. Porque a saída do mal é metade da libertação. Ela só será consolidada se você for cheia do Espírito Santo. Por quê? Jesus disse assim, o espírito imundo sai. E ele vai procurar outra pessoa para entrar. Se ele não encontra, ele fala assim, poxa, eu vou voltar para aquela pessoa que eu saí. Aí ele volta, encontra a pessoa, a casa vazia, né, oca, sem nenhum morador lá dentro. Aí Jesus disse, ele volta e traz mais 7 espíritos piores do que ele para morar naquela casa. E o estado daquela pessoa, Jesus disse, se torna pior do que era antes. Então, por isso que tem gente que fala assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É por quê? A culpa é de Deus? A culpa é da igreja? Não. É porque se a pessoa não fizer a parte dela, não adianta. Aí vai ficar pior. Sua vida está ruim, vai piorar. A gente vai orar para o mal sair, mas se você não levar Deus, não buscar a plenitude de Deus na sua vida, esse espírito que está aí, ele vai formar uma quadrilha, ele vai trazer mais 7 piores do que ele. E a sua vida vai lascar de vez. Eu não estou profetizando, não, eu estou te alertando, tá? Porque depois você vai ficar por aí na cidade. Fui lá naquela igreja, a minha vida não mudou. Aqui a gente não tem varinha de condão que sai batendo na cabeça do povo e a vida sai mudando. Não, aqui eu não sou mágico, eu não sou um Mr. M. Eu sou um profeta de Deus. Eu sou um porta-voz de Deus. Só que se você não fizer a sua parte, não adianta nada. Não vai adiantar nada. Fique em pé, em nome do Senhor Jesus. Se coloque em pé. Repare bem, eu poderia mencionar outras coisas, mas acho que foi suficiente. Eu quero que venham todos diante desse altar, por favor. Sai do seu lugar e vem aqui diante do altar. Vem aqui, todos aqui, nós vamos formar a corrente da libertação. Quem entendeu? Então vem cá explicar. Nada, né? É conversa. Então vão formando aí as fileiras. Escute só. Eu vou pedir que não fique uma pessoa encostada na outra. Porque dá interferência. Dá interferência. Pode criar uma distração, a pessoa encosta na outra bem na hora que ela está entrando na conexão do 5G com Deus. Aí distrai, aí sai da frequência. Então fique você e Deus, é cada um para si e Deus com aquele que leva ele a sério. Amém, gente? Então, coloque as 2 mãos no seu coração e feche os seus olhos. Feche os seus olhos, por favor. Respire fundo. Relaxe. Pense naquela área da sua vida que você precisa de libertação. Só pense. Nós vamos pedir a Deus que toque você. Tá, eu vou pedir os obreiros missionários, os pastores, que fiquem num lugar parado e observando. Também para na hora que passar não distrair a pessoa. Peça a Deus que toque você. Tenha a graça que você precisa. E tenha a bênção que você necessita. Eu vou pedir a Ele que toque você. Deixa Deus trabalhar.